Às vezes a gente acaba se apegando tanto em produtividade, em estar sempre produzindo alguma coisa de valor, de estar sendo alguma coisa monetária, qualquer coisa do tipo, que a gente acaba esquecendo de uma coisa muito importante, que é os nossos hobbies. Que é basicamente as coisas que a gente faz, tipo, sem esperar algum valor em troca. Sem você estar esperando, tipo, pô, mas vou fazer isso para ganhar um pouco de dinheiro, vou fazer isso para poupar um tempo ali. Não, cara. Você faz isso aí simplesmente para você, tipo, descansar a cabeça. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho vários hobbies, eu gosto bastante de jogar, eu gosto bastante de... Tô começando a entrar no mundo da corrida agora, e também tô entrando bastante agora com música, pelo menos tentando. E, recentemente, uma das últimas corridas que eu participei foi uma de 5 quilômetros, acho que foi a minha segunda corrida, simplesmente com um troféu maravilhoso e coisa assim. E se parar pra pensar, tipo, beleza, a gente tem um resultado de físico e mental de corrida. Por exemplo, a gente acaba melhorando um pouco o condicionamento, é um exercício, é um cardio. Mas não é pensando em saúde que eu escolhi começar a correr. Basicamente foi porque tá virando um pouco de modinha, meu amigo me obrigou a sair correr um pouco mais. Então é isso. No começo eu odiava, só que depois começou a virar um pouco de hábito e hoje em dia, pelo menos eu tento sempre que dá, correr no mínimo 2 vezes por semana. E é muito interessante que eu percebi que a importância da corrida para mim é basicamente ter uns 30, uma hora por dia que eu simplesmente não penso em nada. Eu simplesmente penso na minha respiração, eu penso de se eu estou fazendo certo, se eu estou correndo, a paisagem, eu simplesmente estou olhando para as coisas do mundo. E eu acho que é exatamente isso que era uma coisa que faltava para eu conseguir ter menos estresse, começar a dormir melhor. Chegou um ponto que, cara, eu deitava, eu ficava tipo 1, 2 horas, não conseguia dormir. Aí eu acabava não levantando, porque eu penso, pô, já tô na cama, se eu levantar eu vou demorar mais ainda para dormir. Nisso passava 3, 4, 5 horas que eu ficava de olho fechado, esperando o tempo passar para ver se eu dormia e simplesmente não ia. E então você ter alguma coisa para conseguir esfriar sua cabeça mano, é essencial. Não precisa ser algo tipo, que vai te dar um retorno de algo gigantesco, pode ser algo que nem tenha retorno. Corrida por acaso pode ter, mas também pode acabar que eu posso, sei lá, machucar meu joelho, machucar meu tornozelo, já aconteceu inclusive. Então, é basicamente quase uma terapia. Pô, se você gosta de esporte para conseguir esfriar a sua cabeça, cara, você tá economizando tipo 400, 500 conto que você pagaria em uma terapia. É muita coisa. Sem contar que é algo que vai equilibrar a sua cabeça, é algo rápido, é algo que você não vai, tipo, começar a pensar em um monte de coisa de surtar e coisa assim. Você vai simplesmente ter um hobby, fazer ele uma vez ou outra, conseguir dormir melhor e se sentir melhor. E eu citei música, corrida, jogar também, mas não precisa ser necessariamente isso, pode ser tipo, literalmente, sei lá, jardinagem. O meu irmão, ele falava que a ação terapêutica dele era plantar coisa. Ele começou a fazer isso. E aí ele comprou adubo, comprou um monte de coisa no Mercado Livre, e ele começou a plantar tomate cereja. Esse tomate cereja nasceu? Não, ele nunca deu fruto nem nada do tipo. Mas foi uma atividade terapêutica que ajudou bastante ele a dormir melhor, a ter mais foco para estudar, porque, querendo ou não, se você fica 5, 6 horas seguidas estudando, você vai cair no burnout, você vai começar a se ferrar e você não vai ter uma produtividade. Então, às vezes compensa muito mais se estudar, tipo, em vez de 5 horas, 2 horinhas por dia. Só que estudar bem, estudar certo, sem você estar fritando o cérebro. Pô, cara, tinha uma época que eu estudava tanto que chegava, tipo, no final do dia, eu olhava para o meu caderno, eu literalmente não conseguia entender nada. Eu não conseguia, tipo, sei lá, tava escrito uma integral básica. Eu ficava vendo e não fazia sentido, não batia. Porque eu já estava em um nível tão cansado, eu já estava tão destruído, que se eu fosse tentar dormir eu não ia conseguir, porque, querendo ou não, minha vida estava um caos. Se eu fosse tentar estudar mais, eu não ia conseguir. E se eu não fosse fazer algum hobby, acho que eu ia explodir. Então, é literalmente uma forma que você dedica seu tempo só para recarregar um pouco sua bateria. E todo mundo precisa disso. E muita gente fala que não tem hobby e coisa do tipo. E muita gente fala que não tem hobby por falta de tempo, sendo que, cara, literalmente, às vezes
eu acabo, tipo, tocando violão, sei lá, 15 minutos a cada 2, 3 dias, uma música ou outra, depois de muito tempo, porque é algo que não preciso fazer isso 100%, tipo, não precisa virar algo que vai ser, tipo, rotina. Você pode fazer isso só quando você quer descansar. Se você pega e transforma em rotina, tipo, nossa, eu vou chegar, fazer isso, outro dia isso, provavelmente você vai surtar. Porque no dia que você chegar mais cansado, você vai pensar, puta, mas eu vou ter que fazer isso. E você vai começar a entrar em uma bola de neve que simplesmente não compensa, não faz sentido, você vai sair mais desgastado e o que era para ser algo que você ia esvaziar a cabeça, se divertir, começou a virar trabalho. E, cara, pode ser o que você ama. Se algo é trabalho, uma hora ou outra você vai se sentir cansado disso. Tipo, vamos ser sincero, eu sentar aqui, gravar esse vídeo aqui, que é um hobby, querendo ou não, é algo extremamente fácil, algo extremamente simples. Só que se isso virasse trabalho, pela obrigação de ter que fazer, provavelmente já ia lidar com isso de uma forma diferente. E é engraçado pensar nisso, como uma coisa pequenininha começa a afetar e mudar. E então, pra você encontrar um hobby, cara, sai um pouco, vai, tipo, tá sem fazer nada. Vai no centro andando. Aí você vai começar a reparar nas coisas. Se você vê uma lojinha e tem alguma coisa que você acha interessante, tipo, pô, eu vi ali tem uma loja de instrumento musical. Eu não gosto de instrumento musical, não vou entrar nessa. Aí o outro tem um negócio de jardinagem. Aí você vê, não gosto desse aí também não. Aí o outro tem uma loja de ferramenta. Aí você já pensa, pô, mas eu gosto de pegar, desmontar. Eu já fiz isso várias vezes. Tipo, a minha mesa ali é literalmente 2 lados de um guarda-roupa que eu juntei. Usei, tipo, cola de madeira, usei parafuso para fixar bem e usei um grampeador de pressão. Provavelmente não faz nenhuma diferença, mas eu quis fazer isso para ficar um pouco mais legal. Então eu grudei 2 chapas, fui no Mercado Livre, comprei 2 pezinhos muito da hora, muito bonitão, juntei e é isso. Eu fiz uma mesa. E, pô, é bobo, mas ela tem uma função, ela me ajuda. Ao mesmo tempo eu descansei para fazer ela. Claro, você acaba cansando um pouco porque você vai mexer com ferramenta, coisa assim. Na época eu não tinha tico-tico ainda, então eu tive que cortar um metro de madeira com uma serrinha do arco de serra, porque ele não conseguia entrar inteiro. Então eu demorava, tipo, 1 hora para cortar, tipo, 20, 30 centímetros. Não, mentira, acho que eram uns 30 minutos pra fazer isso aí. Mas, cara, cansava muito, eu saía com a mão ardendo e ficava em um nível de, ao mesmo tempo cansado e ao mesmo tempo de boa, que eu simplesmente deitava, dormia e capotava. E capotava muito, inclusive. Então, é interessante você parar de enxergar um hobby como simplesmente uma falta de tempo, como uma perda de tempo, que você vai fazer algo que é inútil, que não vai somar nada. E, na realidade, não. Provavelmente, essa coisa inútil que não vai te ajudar em nada vai te ajudar a ter mais desempenho em todas as outras coisas que para você realmente importa. E olha o barulho desse vento. Eu acho que deve estar uns 30 km de vento. Daqui a pouco vai descer para 1 ou 2 graus. Então, meu Deus do céu. Ah, uma coisa, um hobby que eu achei que era interessante é que eu tava fazendo autoescola, né? E querendo ou não, todo dia, ter tipo umas 3, 2 horas por dia, só ficar na moto, fazendo o mesmo percurso, 40, 50 vezes, acabou virando minha terapia. Tava cansado? Eu ia lá, tudo bem. É meio cansativo você ir, voltar, é um trâmite do caralho. Só que, cara, eu ficava lá só pensando nisso. Só dando um rolezinho de moto. Durante 2, 3 horas. E tanto que agora acabou, eu passei hoje, 8 horas da manhã, fui fazer a prova, passei na prova de moto, minha CNH tá na mão, pelo menos a digital. O de carro já tinha passado também, graças a Deus, os 2 de primeira. E é só ter paciência e fazer uma malemolência que sai de boa. É isso, cara. Uma coisa que não era pra ser um hobby acabou se tornando. Olha que coisa esquisita. Uma coisa que me ajudou a dormir e etc. Foi literalmente uma obrigação que acabou virando um hobby. É bizarro quando você para pra pensar e ver como tá funcionando. E você consegue perceber também que as pequenas coisas conseguem virar um hobby. E então é algo que tinha data contada, era 20 aulas cada uma de 1 hora, mas ao mesmo tempo cumpriu um papel muito interessante. Tanto de eu saber dirigir agora, pelo menos melhor do que antes, até porque um pouco, 90% da direção você vai aprender com o tempo,
mas teve um papel. E é louco pensar nisso. E o principal de uma pessoa não ter um hobby, que eu acabo enxergando bastante, é que a pessoa começa lentamente a surtar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas daqui 15 anos, 10, 5, 3, 2 anos, a pessoa vai começar a surtar. Porque ela percebe que ela está literalmente em uma corrida de rato. Ela está indo, trabalha, volta, deita, dorme. Indo, trabalha, volta, deita, dorme. E ela percebe que ela simplesmente não está vivendo. E você quer realmente chegar, tipo, 40, 50 anos sem estar vivendo? Cara, você tem só mais metade da sua vida. Talvez menos. Olha que bizarro se for parar assim, pra pensar assim. A vida é mórbida, querendo ou não. Bizarro. Mas é isso. Procura um hobby, procura algo da hora. Você não sabe o que fazer, começa a correr. Primeira semana vai ser uma merda, segunda vai ser uma merda. Depois de, se eu não me engano, depois de 15 dias essas coisas começam a virar hábito. E aí você começa a aproveitar. Acho legal trazer um vídeo sobre isso também. Rotina. Então, vai ficar pro próximo.